Olá, pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você está assistindo essa aula. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso cursinho. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto sério, hein? Vamos conversar sobre linha do tempo na fase de execução. Essa aula é uma aula extremamente importante porque execução é uma matéria em que vocês não veem muito na faculdade e geralmente é uma matéria em que vocês sentem muita dificuldade. Então, assim como nós fizemos lá no início das nossas aulas, onde eu desenhei com vocês a linha do tempo na fase de conhecimento, passamos ali, né? A linha do tempo acho que é a nossa melhor amiga. A gente fala bastante dela ao longo das nossas aulas, desenha bastante ela ao longo das nossas aulas. A essa altura do campeonato, eu espero que ela já esteja colada na sua parede, né? Mas hoje a gente vai seguir com essa linha do tempo, agora na fase de execução. É muito importante que você entenda o passo a passo da execução para que você consiga entender exatamente quando cabe cada coisa. A FGV nos últimos exames, ela vem cobrando muito execução, né? Já caiu o agravo de petição, já caiu o embargo de terceiro, caiu exceção de pré-executividade. Então, assim, é interessante mesmo que a gente olhe para essa linha do tempo da execução com maior cuidado, com maior carinho, para entender de fato o que acontece nessa fase com o objetivo da gente conseguir, né, chegar lá na hora da prova e identificar a peça e entender o que precisa ser feito, tá? Então, como de costume, vou compartilhar nossa telinha aqui, né, já com a nossa linha do tempo desenhada. Aí a gente vai falar sobre ela e vai seguir mais uma vez com a fase de execução. E aí eu vou explicando para vocês da forma mais simples, objetiva, como vocês já conhecem, né, possível. Mas lembrando, qualquer dúvida, por favor, não deixe de mandar uma mensagem aqui no nosso chat ou lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só. A gente, ao longo das nossas aulas, né, falamos muito sobre a linha do tempo. Quem chega assim, fala assim, vou assistir essa aula primeiro, né? Enlouquece, né? Porque olha esse monte de rabisco aqui, não vai entender nada com nada, vai falar Jesus de misericórdia. O que que é isso? Né? Mas vamos lá. A gente sabe que a nossa linha do tempo da execução, ela foi criada para que a gente consiga enxergar o processo e olhar o processo de acordo com a ordem cronológica que ele requer, né? O processo judicial como um todo, não só o trabalhista, ele precisa respeitar uma ordem cronológica. E essa ordem é uma ordem lógica, né? Toda vez que eu sou acusado de alguma coisa, eu sofro alguma coisa, eu preciso ter prazo para me manifestar a respeito daquilo. Então, o processo ele é um jogo de tomar lá cá com vocês e falo que o processo é uma grandiosíssima fofoca, né? Então alguém vem aqui, me conta uma história, eu pego essa história e conto para uma terceira pessoa, que é o juiz. O juiz não satisfeito vai intimar a parte contrária que fez parte dessa história para se manifestar também. Então, de verdade, o processo judicial funciona como se fosse uma grande fofoca aliada que o juiz vai analisar e vai julgar quem tem razão, quem não tem, como é que é, o que que aconteceu, tá? Só que esse processo ele tem desdobramentos, né? Desdobramentos lógicos, desdobramentos racionais. Quando a gente para analisar essa linha do tempo, o objetivo dela é que você entenda de fato quando cabe cada coisa. Então, a gente sabe que o processo judicial começa com uma petição inicial, que pode ser uma reclamação trabalhista, uma consignação em pagamento, um inquérito judicial para apuração de falta grave, um mandado de segurança, que é uma petição inicial também, um habeas corpus, um habeas data, que também são petições iniciais, seguem modelos, né, estruturas de petições iniciais. Então, isso a gente já tem na nossa cabeça. E eu sei que no momento em que eu distribuo a petição inicial, a parte contrária vai ser notificada para apresentar contestação, né? A contestação ali sempre se valendo do contraditório e da ampla defesa, respeitando os princípios constitucionais. Lembrando que se eu quiser falar de competência territorial aqui no processo do trabalho, não posso argumentar incompetência territorial na contestação, isso tem que ser tratado em sede de uma peça processual chamada de exceção de incompetência territorial. E assim o nosso processo segue, né? Se você, por alguma eventualidade, agora está olhando para essa linha e está com dúvida nela, volta na nossa primeira aula. Nossa primeira aula é uma aula explicativa sobre linha do tempo na fase de conhecimento e na fase recursal. Lá eu mastigo ela inteirinha para você. Aqui eu só estou fazendo uma pincelada, dando uma revisão, né? Antes da gente entrar nessa fase de execução. Mas o que que a gente para analisar aqui, né? A gente passa pela vara do trabalho, passa pelo Tribunal Regional do Trabalho, passa pelo Tribunal Superior do Trabalho,
passa talvez até pelo STF, né? Lembrando que dentro do próprio TST a gente tem as ramificações do TST, a gente pode chegar ali nas turmas do TST em grau de recurso de revista, a gente pode subir para as sessões de dissídios individuais e coletivos através dos embargos ao TST, pode ter o recurso extraordinário ao pleno. Então, assim, a gente sabe que existem aqui uma infinidade de possibilidades que a gente pode atacar e argumentar para esse processo demorar a maior quantidade de tempo possível, né? Pode chegar no TST, pode chegar lá no STF, a gente sabe, a gente conhece o desenvolvimento desse processo. Mas uma coisa que é inegável e que a gente precisa avaliar é que o objetivo principal do processo é o quê? Alcançar o trânsito em julgado, não é? Quando ajuizo uma reclamação trabalhista, quando eu ajuizo uma ação judicial, o meu objetivo é alcançar o trânsito em julgado. E alcançar o trânsito em julgado com uma decisão, obviamente, que seja favorável ao meu cliente. Digo para vocês, se essa decisão foi favorável ao meu cliente, aqui na sentença, eu tenho motivo para recorrer dela? Não. Vou até mudar de cor. Vou colocar mais grossinho e vou colocar alguma outra cor, tá? Eu tenho motivos para recorrer dessa sentença? Não, não tenho motivos para recorrer dessa sentença. Beleza. A parte contrária tem motivos? Talvez tenha, né? Mas se ela não recorrer, transita em julgado na sentença. Onde eu quero chegar? O processo pode transitar em julgado na sentença. O processo pode transitar em julgado no acórdão proferido pelo TRT. O processo pode transitar em julgado no acórdão proferido pelo TST. O processo pode transitar em julgado na decisão monocrática proferida, tanto no TRT quanto no TST. O processo pode transitar em julgado no acórdão proferido pelo STF. O processo pode transitar em julgado toda vez que eu tenho uma decisão definitiva ou terminativa e que o prazo recursal se esgota, seja porque a parte vacilou, seja porque as partes abriram mão dos recursos. O trânsito em julgado significa dizer que não existe mais viabilidade recursal naquele processo. Então, trânsito em julgado na sentença, maravilha! É o que acontece regularmente? Não. Né? Não, na vida real é o que acontece? Não, a galera gosta de brigar, faz RO, faz RR, embarga de declaração, ixi, é uma loucura, né? Mas pode transitar em julgado na sentença, pode transitar em julgado no acórdão, tá? O que que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que independente de onde esse processo transitou em julgado, independente, ele pode ter transitado na vara, pode ter transitado no TRT, pode ter transitado no TST, pode ter transitado no STF, independente de onde esse processo transitar em julgado, o processo vai voltar para a vara do trabalho de origem. Ele volta para a vara do trabalho de origem. Brenda, mas esse processo estava lá no STF, não me interessa, ele volta para a vara de origem. Para quê? Para que o processo seja liquidado. Gente, a gente brincava, né, na hora que a gente estava fazendo, desenhando a linha do tempo ali da fase de conhecimento, falava assim: Jesus, esse processo é muito grande, é muito cansativo, isso demora anos. Aquilo ali era só o começo. Eu falo para vocês que a linha do tempo de conhecimento, o processo judicial em si, na fase de conhecimento, ele é muito mais legal do que o processo quando vem para a execução. Porque quando a gente chega na execução, a gente tem um subprocesso, e talvez a gente pode ter vários subprocessos anexados a esse processo aqui, né? Que é muito mais complexo. E aqui a gente questiona dinheiro. A gente não questiona direitos. A gente está falando de mérito. Não vai falar da insalubridade, da periculosidade, do adicional noturno. Não vai falar de nada disso. Você vai falar sobre dinheiro. Poxa, Brenda, mas transitou em julgado na sentença, da vara do trabalho. Aí o processo continua na vara do trabalho e começa a execução. É isso? A liquidação é isso? É isso. Mas precisa de liquidação? Precisa. Porque os 10 mil que você pediu lá no início não são mais os mesmos 10 mil ao final. Você não sabe se o juiz concedeu tudo que você pediu, né? Às vezes você pediu horas extraordinárias, você tem que ter um cálculo para entender quantas horas extraordinárias foram deferidas. Aí você pediu, por exemplo, hora extra do dia de semana e de final de semana. O juiz só deferiu do final de semana. Você vai ter que desmembrar aqueles valores. Porque liquidar, você já liquidou lá na petição inicial. Você já deu uma estimativa de valores, não é isso? Mas agora você precisa atualizar esses valores. Existe incidência de juros, correção monetária, cálculos trabalhistas são extremamente complexos, tá? Então, eu vou explicar para vocês da forma mais complexa, da forma mais difícil.
Ah, Brenda, a liquidação pode ser muito mais simples? Pode. Aí depois que eu explicar a parte mais difícil, eu volto para vocês e explico como que funciona, às vezes, numa dinâmica mais facilitada, tá? Mas eu tenho que explicar para você na miudeza, na peculiaridade, no mínimozinho, assim, para que você consiga entender, tudo bem? Então, independente de onde o processo transitou em julgado, ele volta para a vara do trabalho para que seja iniciada a liquidação. O que que o juízo vai fazer? O juízo vai intimar as partes para que as partes apresentem os seus cálculos. Vou diminuir um pouquinho aqui, senão vai acabar ficando muito grande, tá? O juízo vai intimar as partes para que as partes apresentem os seus cálculos, tá? Brenda, como assim apresentar cálculos? O réu apresenta cálculos, o autor apresenta cálculos, tá? Então, ambos vão apresentar os seus respectivos cálculos. Quando as partes apresentam os seus cálculos, o juízo abre prazo para que as partes apresentem as suas manifestações sobre os cálculos um do outro. Como assim, Brenda? Olha só. Como que acontece, gente? Vida real, né? Geralmente, a conta do autor dá 100 mil e a conta do réu dá 10 mil. Não com tanta discrepância, tá? Mas às vezes é assim mesmo. Brenda, mas como que consegue? Usam índice de tributação errado, aí não colocam a contabilidade que deveriam colocar, excluem datas que deveriam ser inseridas. É uma confusão. Mas a conta do autor e do réu sempre são incompatíveis. A do autor sempre está muito maior do que a do réu, obviamente, tá? E aí, quando o juiz intima as partes a se manifestarem, o autor vai se manifestar contra o cálculo do réu e o réu vai se manifestar contra o cálculo do autor, né? O réu vai dizer, olha, esse autor está majorando de forma excessiva esses cálculos. E o réu vai dizer, olha, o autor quer dizer, e o autor vai falar, né? O réu está diminuindo de forma muito excessiva esses cálculos. Ambas as partes vão questionar, vão se manifestar a respeito desses cálculos. Só que o juiz, gente, o juiz é um operador do direito igualzinho a gente. Lembra quando a gente falava ali um pouquinho, né, sobre conta? Meu Deus do céu, quem assistiu a aula de direito material vai entender sobre o que eu tô falando. Eu sou péssima em matemática. Meus amigos, né, só falta me enforcar quando eu faço as contas, né? Eu sou péssima em matemática. Por quê? Porque eu sou de humanas, eu não sou de exatas. O juiz também é de exatas. O juiz também é de humanas, ele não é de exatas. Então você acha que o juiz vai perder o tempo dele analisando se você fez a conta certa? O juiz ele nem tem competência técnica para isso. Então o que que ele faz? Ele chama o perito. O perito ele também é conhecido como contador judicial, tá? Ou contadoria judicial. Ele vai chamar o perito. Para que que ele vai chamar o perito? Para que o perito apresente os seus cálculos. O cara é perito. Ele tem competência técnica para fazer aquilo. O autor apresentou 100 mil, o réu apresentou 10 mil. Ambos se manifestaram se insurgindo contra os cálculos de uns dos outros. O juiz não entende nada. Ele vai falar assim: então, vou chamar alguém que conhece bem do assunto para que essa pessoa possa pegar e elaborar os cálculos. Quando o perito elabora esses cálculos, o juízo, mais uma vez, abre prazo para que as partes, autor e réu, exequente e executado, apresentem a sua manifestação. Outra manifestação, Brenda? Sim, outra manifestação. Qual é o nome dessa peça? Manifestação aos cálculos de liquidação. É isso, tá? Manifestação. O autor vai apresentar uma manifestação, o réu vai apresentar uma manifestação. Se os cálculos estiverem mais próximos, por exemplo, do que o autor quer, provavelmente a manifestação do autor vai ser dizendo: olha, juízo, tá vendo como é que meus cálculos estão certos? Olha que maravilha. Se os cálculos estiverem mais próximos dos cálculos do autor, o réu já vai se insurgir contra. Vai falar: ei, existe um erro nesse cálculo pericial aí, né? Então, as partes ainda podem se manifestar a respeito dos cálculos que o perito realizou, tá? O nome dessa peça é manifestação contra os cálculos. O que que o juiz, gente, vai fazer? Honestamente falando, você, cara, é um Zé Ninguém. Você é alguém. Para mim, para sua família, você é alguém. Para o juiz, você é ninguém, né? Para o juiz, você não sabe fazer conta de nada.
Então, o juiz ele simplesmente vai pegar os cálculos que foram elaborados pelo perito. Suponhamos aqui, então, que o perito fez os cálculos dizendo que eram, sei lá, 60 mil reais, nenhum nem outro, nem 10 nem 100. O perito falou assim, ó, 60 mil reais é o que dá essa conta. As partes foram lá e se manifestaram. Não, não é. Uma fala que é 100, a outra fala que é 10. O que que o juiz vai fazer? Ele não vai ficar nessa briga. Ele vai promover, vai proferir uma decisão de homologação, tá? Essa decisão aqui, ela pode se chamar sentença de liquidação. Prestem atenção, tá? Ela pode se chamar de sentença de liquidação ou de decisão de homologação, tá? Vou botar aqui, ó. Sentença de liquidação ou decisão de homologação. Beleza? Entenderam isso? Tá. Quando o juiz homologa essa conta, o que que ele faz? Automaticamente, no prazo de 48 horas, é expedida uma notificação para que o executado, vou botar aqui do lado, ó, para que o executado pague a execução. Pague. Sob pena de quê? Penhora. Caraca, Brenda, então calma lá. Está querendo me dizer que o perito vai apresentar o cálculo, aí o juiz vai proferir ou a decisão de homologação, decidiu ali, homologou, liquidou certinho, 48 horas expedida a notificação para que o executado pague, sob pena de penhora. O que que o executado pode fazer? Ele pode pagar, e acabou a execução, acabou a conversa, não tem mais o que discutir processualmente, ele pode pagar. Ele pode, inclusive, pagar 30% e pedir o parcelamento do restante do valor em 6 vezes, de acordo com o artigo 916 do CPC, que é aplicado aqui ao processo do trabalho também. Esse parcelamento é um parcelamento processualmente previsto no CPC. O próprio executado pode fazer isso nos autos. Ele paga 30% e fala, olha, juízo, eu quero pagar, mas não tem como pagar tudo de imediato, não. Pago 30%, pago o restante em 6 vezes no processo. Pode? Pode. O juiz, obviamente, vai ter que concordar, mas pode, tá? Mas ele tem que pagar, ele foi intimado para pagar. Ele pode pagar, ou ele pode simplesmente ficar inerte. Ele pode simplesmente cruzar os braços e falar assim: vou pagar nada. Vou pagar nada. Tenho dinheiro? Vou pagar nada, quero pagar nada. O que que acontece quando o executado não paga essa dívida no prazo de 48 horas, quando ele não indica patrimônio à penhora, quando ele não faz nada disso? Esse é o momento em que os advogados dos exequentes começam a correr atrás do patrimônio do executado. Brenda, se eu sou executado num processo, eu tenho certeza que esse valor está errado, que não está certo. Eu posso indicar um patrimônio à penhora, né, com o objetivo de fazer o que já já a gente vai dizer que vai ser feito. Eu poderia indicar um patrimônio? Pode, pode. O Código de Processo Civil ele traz dizendo que essa garantia de juízo pode ser feita em dinheiro, em bens materiais, pode ser um veículo, pode ser um bem imóvel, pode ser pedra preciosa. Pode ser aeronave, navio, pode, pode. Você quer penhorar lá, apresenta lá seu helicóptero no processo, né? Para garantir o juízo? Pronto, tá? Se você ficar inerte, o advogado do exequente vai começar a ir atrás do teu patrimônio. Vai começar a querer penhorar a conta, vai começar a procurar se você tem patrimônio. E se ele achar, o juízo vai promover o bloqueio desse seu patrimônio, tá? Onde eu quero chegar? O que que o juiz quer fazer? Ele quer garantir esse pagamento. Quando começam essas penhoras, 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 o juiz quer garantir o valor que foi homologado. O que que você, enquanto executado, pode fazer? Você não está satisfeito com esse valor. Lembra que você disse que é 10 mil e o juiz homologou 60? Você ainda não concorda. O que que você pode fazer contra essa decisão aqui, ó, essa decisão de homologação ou essa sentença de liquidação? O que que você pode fazer? Você foi intimado para pagar. Você, no momento em que tiver garantido o juízo, deixa eu escrever aqui, no momento em que você tiver garantido o juízo. Brenda, beleza. Como que faz para garantir o juízo?
Ou você deposita o valor integral em juízo, ou você indica um patrimônio suficiente para satisfazer aquela penhora integral, ou você apresenta um seguro garantia, que já tem previsão. É tipo seguro de carro mesmo, tá? Já tem previsão legal sobre a possibilidade da apresentação de seguro garantia, tá? Ou você apresenta um seguro garantia. Com o objetivo de fazer o quê? Garantido o juízo, o executado terá o prazo de 5 dias, de acordo com o artigo 884 da CLT, o executado terá o prazo de 5 dias para apresentar os seus embargos à execução. Qual é a chave do negócio? Prestem atenção. O prazo para a interposição dos embargos à execução não começam a contar da notificação para pagamento. Lembra que aqui, ó, saiu, proferiu a sentença de liquidação ou a decisão de homologação, 48 horas para o executado pagar. Não é aí que começa a contar o prazo dos embargos à execução. O prazo dos embargos à execução começa a contar no momento em que houve a garantia do juízo. E essa garantia precisa ser uma garantia integral do juízo. Show? É requisito para os embargos à execução a garantia integral do juízo. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, Brenda, tá, olha só, entendi. A sentença de liquidação ou da decisão de homologação, 48 horas o executado é intimado para pagar, sob pena de penhora. Não pagou, o juízo foi lá e penhorou o carro dele. O carro era suficiente para satisfazer a execução? Então, dessa penhora, no prazo de 5 dias, o executado pode apresentar embargos à execução. Brenda, o executado foi notificado no prazo de 48 horas para pagar. Ele tem dinheiro. Só que ele não concorda com essa execução. O que ele pode fazer? Ele deposita esse dinheiro em juízo, paga esse valor, tá? Em juízo, que é exatamente o que eu estou dizendo, é a garantia do juízo, tá? Esse valor fica depositado numa conta judicial, não é liberado para o exequente. Não é, fica bloqueado numa conta judicial. Então ele vai pagar o valor e vai apresentar os embargos à execução. Por quê? No momento em que ele paga esse valor, que ele deposita esse valor em juízo, ele está fazendo o quê? Ele está garantindo o juízo. E aí, da garantia do juízo, começa a contar o prazo de 5 dias para os embargos à execução. Conseguiram entender isso? Conseguiram entender isso de verdade? De verdade verdadeira? Tá? Brenda, beleza, cara. A gente está falando aqui do executado, né? Mas a gente está esquecendo do exequente. Porque vamos parar para pensar? O exequente tinha dito que o cálculo era 100 mil reais. 100 mil reais. O valor que o juiz homologou foi de 60 mil reais. O executado está chateado porque ele queria 10, mas o exequente também está chateado porque ele queria 100. Qual é a forma em que o exequente pode se manifestar contra isso? Quando o juízo profere essa sentença de liquidação, essa decisão de homologação, lembra que no prazo de 48 horas eles pedem a notificação para o executado pagar sob pena de penhora? Nesse mesmo momento em que é publicada essa sentença de liquidação ou decisão de homologação, o exequente, aqui eu tenho o exequente, pode apresentar uma peça processual chamada de impugnação à sentença de liquidação. Beleza? Publicada a sentença de liquidação ou a decisão de homologação, o exequente inconformado com o valor que foi homologado pode apresentar impugnação à sentença de liquidação. Brenda, que peça é essa, em nome de Jesus? Peça coringa, estrutura coringa. Brenda, e esses embargos à execução aqui que a gente ainda não viu, que peça é essa? Peça coringa, estrutura coringa, tá? E os embargos à execução e essa impugnação à sentença de liquidação são peças basicamente intercorrentes, né? Os embargos de execução ele até segue uma estrutura de petição inicial, mas a gente sempre vai se ater a quê? A estrutura coringa para fazer essas peças em que a gente desconhece, tá? Então vamos mais uma vez repetir para vocês gravarem isso bem na cabeça de vocês. Saiu a sentença de liquidação, saiu a decisão de homologação.
Ambas são idênticas, a mesma coisa. Elas podem ser apresentadas com nomes diferentes, mas elas são a mesma coisa, tá? O executado vai ser intimado em 48 horas para pagar sob pena de penhora. Garantido o juízo, ele tem o prazo de 5 dias para embargar a execução. E enquanto o exequente, quando notificado da sentença de liquidação e da decisão de homologação, tem o prazo de 5 dias para apresentar impugnação à sentença de liquidação, tá? Impugnação à sentença de liquidação. Ponto. Acabou? Respiramos. Vamos lá. Brenda, você acabou de me dizer que para que o executado possa questionar essa execução através dos embargos à execução, é um requisito obrigatório a garantia do juízo. A garantia do juízo. Existe a possibilidade desse executado se defender dessa execução sem garantir o juízo? Existe essa possibilidade? Existe. Existe uma peça processual chamada, vou fazer aqui no meio, vou puxar uma setinha aqui para cima, tá? Para a gente poder colocar o nome dela certinho. Existe uma peça processual chamada de exceção de pré-executividade. Caraca, nunca ouvi falar disso. Pois é. Existe uma peça processual chamada de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela não tem previsão legal, tá? Ela não tá na lei. Você vai revirar sua CLT, pode revirar aí, você não vai achar. A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária. O que isso significa? Os doutrinadores criaram essa peça processual há muito tempo. Ela foi admitida no ordenamento jurídico e ela passou a ter uma previsão numa súmula do STJ, que fala sobre execução fiscal. E aí deram o nome de exceção de pré-executividade, mas ela também pode ser vista como objeção à execução. Então, ela nem tem um nome formal específico, tá? Tô diante de uma execução, sou o executado, não tenho como garantir o juízo. E para fazer a exceção de pré-executividade, a gente precisa que a matéria ali discutida seja uma matéria de ordem pública. Brenda, o que significa matéria de ordem pública? Gente, o que é uma matéria de ordem pública? Uma nulidade processual, um vício grave processual. Então, para que eu possa me afastar dessa garantia do juízo, né, através dos embargos à execução, que eu preciso da garantia do juízo, para que eu consiga, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem conseguir garantir o juízo, né, para que eu consiga atacar essa execução de alguma forma, eu faço uma peça processual chamada de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela acontece quando eu fui intimado, eu executado, fui intimado para pagar uma execução, não tenho dinheiro ou tive parte do meu patrimônio penhorado por uma execução, não tenho dinheiro para garantir integralmente o juízo e existe uma matéria de ordem pública a ser questionada. Brenda, não tem matéria de ordem pública. Posso questionar através de exceção de pré-executividade? Não, não posso, tá? Mas, gente, mais uma vez, a exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária. Ela não possui previsão legal. Então, a gente não tem, assim, basicamente, a gente não tem uma definição de quando ela é admitida, sabe? Não tem nem prazo para fazer ela, porque não tem previsão legal, então não tem prazo. Então, a qualquer momento na fase de execução, eu poderia apresentar uma exceção de pré-executividade? Poderia. Ela não tem prazo para ser apresentada. E aí vem o levantamento de uma outra hipótese, né? Existem diversas jurisprudências a nível nacional que admitem a oposição, a interposição, no caso, né? Embargos, mas a gente chama de interposição. A interposição dos embargos à execução com pedido de gratuidade de justiça pela hipossuficiência da parte. Ou seja, eu afastaria essa questão da necessidade de garantia do juízo em razão da hipossuficiência da parte. Então, eu poderia fazer os embargos à execução com pedido de gratuidade de justiça para afastar
a obrigação da garantia do juízo. E isso é largamente admitido no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, quando que cabe a exceção de pré-executividade? Quando eu tiver a impossibilidade de garantir essa execução e quando tiver matéria de ordem pública, nulidade, cerceamento, prescrição, por exemplo, intercorrente, sabe? Matéria séria, coisa muito séria, sobre coisa muito grave sobre aquela execução. Show de bola? Tá? Então, ó, cheira a florzinha, sopra a abelhinha, da sentença de liquidação. O executado, o réu, será notificado em 48 horas para pagar. Se o juízo estiver integralmente garantido, ele tem o prazo de 5 dias para embargar a execução, contados da garantia integral do juízo. Caso se trate de matéria de ordem pública e ele não consiga garantir integralmente esse juízo, ele pode apresentar uma peça chamada de exceção de pré-executividade, enquanto o exequente, o autor da ação, se estiver inconformado com essa decisão de liquidação, com essa sentença de liquidação ou decisão de homologação, ele pode apresentar uma impugnação à sentença de liquidação. Show de bola? Entenderam isso? 10/10. Foi. Respira. Cheira a florzinha só pra abelhinha que não acabou ainda não, tá? Beleza. Quando o executado apresenta os embargos de execução, né, interpõe ali os embargos de execução, ou até mesmo apresenta a exceção de pré-executividade, a gente precisa sempre se lembrar que toda vez que uma parte se manifesta no processo, a outra parte também vai ser intimada para se manifestar, tá? Então aqui, ó, o exequente vai ser intimado para apresentar uma manifestação aos embargos à execução, né? Então, vou botar o manif aqui para vocês entenderem. Uma manifestação aos embargos à execução. Se o réu apresentou a exceção de pré-executividade, né, o autor, o exequente, vai poder apresentar uma manifestação ou até mesmo uma contestação, tá? Uma manifestação à exceção de pré-executividade. Então, toda vez que alguém se manifestar no processo, a outra parte também tem o direito de se manifestar, tá? O exequente vai se manifestar através da impugnação à sentença de liquidação, onde, se houver isso, o réu também vai poder se manifestar sobre essa impugnação, tá? Ele vai poder apresentar resposta a essa manifestação. Então, o exequente pode se manifestar através dessa impugnação e o executado pode se manifestar através dos embargos à execução, desde que estejam garantidos o juízo, ou através da exceção de pré-executividade, se não tiver como garantir o juízo e se tratar de matéria de ordem pública. Show de bola? O que vai acontecer aqui, gente? Vou seguir aqui com essa linha, mas a gente vai seguir na linha de baixo, tá? O que vai acontecer aqui nesse cenário? O juízo, ele vai analisar tudo isso, né? Então, ele vai analisar ali os embargos à execução, tudo certinho. E quando o juízo analisa esses embargos à execução ou analisa a impugnação à sentença de liquidação, ele vai proferir uma sentença. E essa sentença é uma sentença na fase de execução. Percebam que ela é diferente dessa sentença de liquidação, tá? Por quê? Porque aqui eu estou apenas liquidando, eu estou apenas decidindo valores. Aqui eu estou julgando os embargos. Aqui eu estou julgando a impugnação à sentença de liquidação. Aqui eu estou julgando, eu estou trazendo um julgamento. Não confundam sentença de embargos à execução e de impugnação à sentença de liquidação. Não confundam com a decisão que homologa os cálculos ou com a sentença de liquidação que tem o mesmo nome, tá? Essa sentença aqui, ela julga, ela não define valores, ela julga. Por que eu estou dizendo isso? Contra a sentença na fase de execução, cabe recurso. O recurso cabível aqui é o agravo de petição. Agravo de petição. Para onde é que vai esse agravo de petição? Onde é que eu tô nessa fase de execução aqui? Lembra que a gente seguiu aqui a setinha? Para onde é que eu tô? Eu tô na vara do trabalho. Eu tô na vara do trabalho. Se eu quero recorrer contra uma sentença que foi proferida na vara do trabalho, essa sentença que julga, não é a sentença que homologa, pelo amor de Deus, tá?
Se eu estou diante de uma sentença proferida pela vara do trabalho, quem vai analisar esse recurso é, obviamente, o Tribunal Regional do Trabalho. O agravo de petição é o recurso cabível na fase de execução. O agravo de petição é o recurso cabível contra a sentença na fase de execução. Vocês vão repetir isso 10 vezes na cabeça de vocês. O agravo de petição é o recurso cabível na fase de execução, contra a sentença na fase de execução, tá? O agravo de petição, ele também segue o prazo de 8 dias, tá? Gente, esse agravo de petição é o RO, é o RO da fase de conhecimento. É idêntico ao RO da fase de conhecimento, tá? Só que aqui eu tenho alguns requisitos mais específicos. Como aqui eu estou tratando de dinheiro e não de direitos, aqui eu preciso, por exemplo, para fazer o agravo de petição, que o juízo esteja integralmente garantido. Lembra que era requisito dos embargos? Garantir o juízo? Então, para chegar aqui no agravo, eu preciso que o juízo esteja garantido. Eu não posso tratar de direito aqui. Eu só trato de direito. Então, eu preciso delimitar os valores. A gente vai ter aula de agravo de petição, tá? Eu vou explicar bonitinho para vocês ali o agravo de petição, certinho, bem mastigadinho, para vocês entenderem, tá? Teve uma sentença de julgamento. Julgamento não é sentença de homologação, não é decisão de homologação, é sentença de julgamento. Na fase de execução, cabe o quê? Agravo de petição no prazo de 8 dias. Show de bola? Para onde? Para o TRT. O TRT vai receber esse agravo de petição. E aí, mais uma vez, né? Faço esse agravo de petição. A parte contrária vai ser intimada para apresentar contra-minuta ao agravo de petição no prazo de 8 dias. Brenda, vamos supor que essa sentença seja uma sentença de parcial procedência, a nossa sentença da Dilma, né? Ambas as partes têm a legitimidade de recorrer. Aí uma abriu mão, a outra foi lá e apresentou o agravo de petição. Caberia recurso adesivo do agravo de petição? Cabe. Cabe recurso adesivo do agravo de petição, cabe. Brenda, vamos supor aqui, ó, que o juiz da vara do trabalho, ao analisar os requisitos de admissibilidade do agravo de petição, negou seguimento ao agravo de petição. Uma vez negado o seguimento, cabe o quê? Quem é o nosso carrinho destrancador de recursos? Cabe agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento para destrancar o agravo de petição. Tudo aquilo que a gente viu lá na fase de conhecimento se repete aqui. Se repete. Da decisão que nega seguimento, cabe agravo de instrumento. Aqui também vai caber? Vai caber. O agravo de petição é o RO da execução. É a mesma coisa. Cabe recurso adesivo? Cabe. Idêntico, é a mesma coisa. Só muda o nome, a fundamentação jurídica. E a tese, obviamente, né? Porque eu não posso tratar sobre direito, tem que tratar sobre dinheiro apenas. Show? Beleza. O que que o TRT vai fazer? Vai intimar a parte contrária para apresentar a contraminuta, vai analisar o agravo de petição, se for o caso, vai analisar o agravo de instrumento, vai analisar o recurso adesivo, vai analisar tudo, vai marcar a sessão de julgamento, lembra? E vai proferir um grandiosíssimo acórdão, nosso acordão, né? Para os mais íntimos. Nosso acordão. Vai proferir um acórdão. Aí eu olho para você e digo assim: caramba, então, de execução. Aí eu cheguei lá no TRT através do agravo de petição, que é o recurso cabível na fase de execução, e o TRT proferiu um acórdão. E, cara, esse acórdão ainda não tá legal. Esse acórdão ainda viola, sei lá, Constituição Federal, viola, súmula do TST, se eu tiver, talvez, diante de um procedimento sumaríssimo, ou diante de um procedimento ordinário, viola a CLT, esse acórdão viola. Mesmo se tratando de dinheiro, ele viola. Putz, grila, então quer dizer que se eu tenho um acórdão proferido pelo TRT, ainda que seja em grau de agravo de petição na fase de execução, se eu tenho um acórdão do TRT que tragam essas violações que eu acabei de dizer, desse acórdão vai caber o quê? Recurso de revista. Caraca! Vai caber recurso de revista na fase de execução? Vai caber recurso de revista na fase de execução. Qual é o prazo? 8 dias. A parte contrária vai ser intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de revista? Vai. No prazo de 8 dias? Vai. Para onde vai esse recurso de revista? Para a turma do TST. Vai para lá. Vai sim. Quem vai receber é a turma do TST.
É isso. Se negar segmento aqui ao recurso de revista, na fase de execução, cabe agravo de instrumento? Cabe, cabe. Se esse acórdão for um acórdão de parcial procedência, cabe recurso adesivo do recurso de revista? Cabe também, cabe. Estão entendendo? Olha que loucura, né? Aí o TST, desculpa, foi lá e proferiu um acórdão. Só que esse acórdão é divergente do entendimento de outras turmas. E aí, cabe embargos ao TST? Cabe, cabe. Gente, é a mesma linha do tempo. É a mesma coisa. Passou pelo TST, em grau de recurso de revista, trouxe uma decisão divergente, vai caber embargos ao TST. Aí a SDI foi lá, o SDC foi lá e proferiu um acordo. Esse acórdão viola a Constituição Federal, cabe recurso extraordinário ao STF. O processo pode chegar no STF 2 vezes, na fase de conhecimento e na fase de execução. Tá? Conseguiram pegar isso? Tudo se repete. A única coisa que se difere aqui é que aqui a gente está tratando de dinheiro. De dinheiro. Ponto. Tá? E o nome do nosso recurso contra a sentença que julga na fase de execução é agravo de petição. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos parar esse bloco para vocês respirarem, né? Beber uma água, respirar aí, fazer um yoga, oxigenar a mente. E já já a gente volta porque a fase de execução não acabou. Não acabou. A gente ainda tem mais coisa para falar sobre essa execução, tá? Não fiquem chateados comigo, não fiquem bravos com o legislador que fez isso com vocês, tá bom? Mas lembrando, a gente vai estudar individualmente cada uma dessas peças, fiquem tranquilos, tá? A gente vai ver todas essas peças, embargos à execução, agravos de petição, exceção de pré-executividade, a gente vai falar sobre tudo isso, tudo, 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 de forma individualizada. Essa aula de linha do tempo processual é para que você realmente consiga entender o deslinde do processo. Como que esse processo tramita? Como que ele se desenvolve? Tá bom? Show de bola? Então, até daqui a pouquinho com o segmento da nossa linha do tempo da execução.